Boa noite, eu sou Ivanilton Gomes Domingos, sou aluno do Polo Gravatar, do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Como proposta, a primeira VA da disciplina de História da África, pelo professor Leandro e também acompanhado pelo professor Diogo, trago o assunto sobre a história da África, me baseando principalmente num vídeo que achei bastante interessante, que enriqueceu muito para mim, apesar de ser um vídeo que traz tópicos e esclarece de forma objetiva, mas sem se estender muito, sem ser muito exaustivo dentro de cada tópico, da professora, da doutora Mônica, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, através desse vídeo também, me conduzi para poder trazer à tona algumas questões sobre a história da África que para mim são bastante relevantes e que exponho nessa perspectiva também de que outros possam se enriquecer com aquilo que trouxe para mim a reflexão do vídeo, que pode trazer também para aqueles que assistirem a reflexão também. É claro que não vou me estender tanto em tantos tópicos como a doutora, melhor dizendo, mas trarei apenas algumas questões sobre a história da África, principalmente no que diz respeito a algumas coisas ligadas a nós, como seres humanos, como cidadãos deste mundo que habitam aqui nesta terra e que vivem em sociedade e que às vezes são ensinados, conduzidos por tantos caminhos, e às vezes esses caminhos nos levam a compreensões equivocadas sobre alguns assuntos, e para mim um de extrema relevância sobre a questão da história da África, já que quando tratamos desse assunto, principalmente no que diz respeito ao Brasil e ao mundo mais ocidental, por exemplo, a África tem sempre uma falar da África é sempre com uma conotação de miséria, de pobreza, de escuridão, de coisa que traz como um resto do mundo, algo que carece de toda e qualquer ajuda, e algo que aparentemente não tem nenhum valor. E quando estudamos a história da África, percebemos que as coisas não são bem assim. Então, em primeiro lugar, como também a doutora Mônica destaca, a questão da África como sendo o berço da humanidade é algo que a gente precisa refletir muito a respeito disso, porque a história da África tem muito a nos ensinar, tem muito a nos enriquecer para que possamos entender realmente de que povo, de onde foi que viemos como povo, aquilo que marca a nossa história, não só os fatos que agora são relatados, mas principalmente aquilo que lá atrás marca a nossa história, e muitos historiadores, arqueólogos, como já constatado, já declaram de forma contundente a África como o berço da humanidade. E alguns vão falar que a história do continente africano ela está intimamente ligada ao berço de tudo que acontece, de tudo que veio depois para toda a humanidade. Precisamos entender, e nesses relatos, por exemplo, que a África, como berço da humanidade, ela foi, segundo os estudiosos, o continente que abrigou os primeiros seres humanos. A gente tem relatos aí, descobertas arqueológicas que remontam a anos e anos atrás, com fósseis. A gente tem uma descoberta bastante emblemática que é a respeito de Lucy, que é um fóssil que a gente já estudou, que a gente viu numa das semanas estudadas na disciplina, e percebemos a relevância histórica e rica da África em relação à nossa própria história como seres humanos, como humanidade. Mas também percebendo a importância
inicial da África como um berço da humanidade, devemos também levar em conta que a África ela tem para nós essa relevância, pelo menos deveria ter, mas essa relevância que às vezes não se encontra tão vivenciada no nosso dia a dia, diz respeito a exatamente a maneira como essa visão da África foi trazida e lançada para os nossos dias. E principalmente isso tem reflexo no imaginário europeu e como esse imaginário veio para cá, como essa imagem, essa visão da África chegou até nós e vemos no nosso próprio dia a dia que coisas ligadas ao continente africano, como falei no início, são de alguma maneira coisas que têm uma conotação negativa, uma conotação de escuridão, de coisas obscuras, de coisas ligadas a algo mal, a algo ruim. Então, essa visão, e a própria doutora Mônica fala desse continente que acabou se conectando, acabou tendo relações com a Ásia, com o Oriente. E esse continente não é algo que foi achado e era algo esquecido, algo que não tinha o mínimo valor, mas era algo que já tinha assim uma história viva e que essa história marca também a nossa história. E essa visão, esse imaginário de algo sem valor, infelizmente acabou inundando muito a história da humanidade nas questões mais modernas, e vemos que isso se reflete no nosso dia a dia, quando olhamos para o continente africano como algo com um olhar depreciativo, como algo que não tem valor, e sempre ligando coisas da África a coisas obscuras, coisas que trazem de forma contrária ao que deveria trazer, trazem para nós algo de ruim, de mal, e a gente acaba percebendo a cultura, a gente acaba percebendo a riqueza histórica, a gente acaba percebendo a importância da história da África, do continente africano para a história do mundo, e aí percebemos que esse imaginário ele foi trazido muitas vezes de forma equivocada, mas às vezes até de forma realmente grotesca e cruel para os nossos dias, e a gente reflete isso também na questão da própria escravidão. E aí nessa questão da escravidão percebemos em outro ponto que eu vou falar, até mesmo a ligação com o nosso próprio país. Então, sempre quando falamos, quando vemos relatos sobre, por exemplo, mitologia, vemos que a mitologia africana é sempre colocada de uma forma má, sempre de uma forma que traz uma visão de obscuridade. E quando vemos, por exemplo, exemplos de mitologia nórdica, grega, é como se fosse algo de valor, algo que traz conhecimento, algo que traz cultura, e algo africano é meio que deixado de lado. E esse imaginário, essa visão que foi trazida até nós, através de vídeos como o da doutora Mônica, acabam trazendo à tona essa reflexão para nós. Será que fomos conduzidos a uma imagem correta do continente africano? Ou será que aquilo que foi trazido para nós deve ser repensado, deve ser estudado, para que possamos traçar e trilhar como futuros professores de história para as próximas gerações uma real história, um real relato que traga uma verdade sobre o continente africano. Mas também queria ainda pontuar a respeito dessa ligação que o continente africano tem com o nosso país. Vemos que, infelizmente, o nosso país, o Brasil, ele ficou marcado pela escravidão e por ser o último país, por exemplo, a proibir esse comércio maquiavélico de escravos vindo da África. Vimos que alguns países europeus já bem antes já tinham abolido isso, mas o Brasil acabou trazendo sobre si essa marca negativa. E vemos a influência da África
muito viva no nosso país, na cultura. Vemos a influência da África inserida no dia a dia, no meio da nossa raça, no meio do nosso povo. E aí vemos esse traço toda a cultura brasileira e também em vários heróis que temos em várias áreas, seja de esporte, seja área acadêmica. Temos vários assim, relatos de pessoas que, além, como nós temos essa marca como um povo de descendência afro, temos isso dentro de nós, já que somos uma nação bem mista nesse sentido de raça. Temos uma miscigenação bem vista nesse ponto, e essa miscigenação acaba trazendo à tona uma grande influência dos descendentes africanos em vários ramos da nossa sociedade. E se olharmos bem, essa grande influência, ela tem sido também marginalizada, mas se estudarmos direito, perceberemos que há muitos e muitos relatos de pontos positivos, de pontos que enriquecem a nossa cultura, a nossa história, de lutas, de guerras, de ideais que trouxeram crescimento para a nossa história, para o nosso país. E esses ideais ainda continuam vivos e que precisam ser preservados para que visões errôneas como essas do passado não se perpetuem, não continuem, e a gente possa continuar olhando para frente, se baseando lá atrás, no passado, onde temos relatos contundentes e já bem verificados e confirmados historicamente, e até com fatos arqueológicos, de que a humanidade, o Brasil, ele deve muito da sua história, do seu desenvolvimento à África, que é o berço da humanidade. Então, queria terminar trazendo essa reflexão a respeito da África, segundo alguns pontos que a própria doutora Mônica falou. E queria pontuar também que é um desafio para nós poder também encarar, de alguma maneira, essa exposição da aula ou dessa reflexão através do vídeo, mas que é algo também muito enriquecedor a respeito de experiências, porque, como o próprio professor tem falado para nós, o professor Leandro, ele falou num vídeo, como o próprio professor afirmou, é algo que veio para ficar e que a gente precisa já estar se acostumando com essa maneira de dar aula, porque é algo que com certeza iremos utilizar muito mais para frente. Então, desde já fica a minha palavra também de gratidão pela oportunidade de já experimentar essa maneira de lidar com a aula e de expor a aula, e espero que mais oportunidades venham para que a gente possa estar exercitando e, quem sabe, chegar num patamar bem melhor e olharmos para trás, por exemplo, para essa oportunidade e vermos que foi bem válida para nós.